Olá! Hoje a gente vai pegar um conceito que todo mundo acha que domina, o marketing. E olha, vamos virar ele de cabeça para baixo. A ideia aqui é mostrar como o marketing é muito, mas muito mais do que só anúncio e venda. Bom, vamos lá. Para muita gente, a palavra marketing já vem com uma carga meio específica, né? E nem sempre positiva. É justamente essa visão que a gente vai desafiar aqui hoje. Pensa um pouquinho. Qual é a primeira imagem, a primeira ideia que surge? É algo que se admira? Ou é algo que já deixa a gente com um pé atrás? É bem provável que tenham pintado na cabeça palavras como essas: vendas, persuasão, talvez até manipulação. Essa é a visão mais comum, que acaba reduzindo o marketing a umas ações bem superficiais, focadas só na ponta do iceberg. Agora, e se a gente mudasse completamente o ângulo? E se o marketing não for só uma ferramenta de negócio, mas sim um dos pilares que sustenta a própria estrutura da nossa sociedade? Para entender isso, a gente precisa tirar o marketing do dia a dia da empresa e colocar ele num outro patamar, o de instituição social. Mas, antes de tudo, o que danado é uma instituição social? Pensa assim: uma instituição são as regras do jogo da sociedade. Não é um prédio, não é uma empresa. São as normas, escritas ou não, que guiam como a gente age, como a gente coopera e o que a gente valoriza. A ciência, por exemplo, é uma instituição. Ela tem regras sobre como buscar a verdade. O direito de propriedade define o que é de quem. A competição nos empurra para melhorar, que são os alicerces, sabe? E aqui está o pulo do gato. O marketing não existe num vácuo. Ele está assim totalmente amarrado nessas estruturas. Ele depende delas para existir e ao mesmo tempo ajuda a fortalecer todas elas no dia a dia. E por que essas instituições são tão importantes, afinal? Porque elas são a chave para a gente entender uma das maiores perguntas da história: o que de fato gera prosperidade? A verdade, por mais dura que pareça, é que durante quase toda a nossa história, a pobreza foi a regra. A riqueza, o bem-estar que vemos hoje em muitos lugares, isso é uma anomalia. Algo que foi construído principalmente nos últimos 200 ou 300 anos. Autores como Acemoglu e o Robinson, naquele livro famoso Por que as Nações Fracassam, defendem exatamente isso. A resposta não está no clima, nos recursos naturais, mas sim nas regras do jogo que cada sociedade escolhe seguir. O caso das Coreias ilustra isso de uma forma brilhante. Pensa só, antes da guerra era o mesmo povo, no mesmo lugar. Hoje, com instituições que extraem a riqueza para uma elite no norte e instituições que incluem e distribuem oportunidades no sul, a diferença de prosperidade é um abismo. As regras realmente mudam tudo. Essa frase resume a ideia central. A prosperidade aparece quando as instituições dão os incentivos certos para inovar, para se esforçar, para cooperar, em vez de recompensar a exploração e o privilégio. Ok, mas e o marketing? Onde é que ele entra nessa história toda? Se as instituições são o motor, qual é a peça que o marketing representa? A ciência cria invenções incríveis, mas é o marketing que transforma essas invenções em inovações úteis no nosso dia a dia. O smartphone é um ótimo exemplo. A tecnologia para ter um computador no bolso já existia, mas foi o marketing que traduziu isso numa proposta de valor que todo mundo entendeu e quis, conectando a invenção com as nossas necessidades. A lógica aqui é bem direta. O marketing vive da troca voluntária. Se as pessoas não são donas daquilo que produzem, não existe incentivo para trocar. E aí, todo o sistema de mercado, com o marketing no seu coração, simplesmente desmorona. A competição força todo mundo a ser melhor, mais eficiente, a inovar. E o marketing é a ferramenta dessa disputa. É como uma empresa comunica por que a solução dela é melhor que a do concorrente. Pensadores como Milton Friedman até argumentavam que essa liberdade de troca não é só sobre economia, é um pilar essencial da liberdade humana como um todo. Isso aqui é fundamental. Marketing não é forçar ninguém a nada. Ele funciona assim. Eu te apresento uma oferta e a pessoa decide se aquilo tem valor para ela ou não. A liberdade de dizer não obrigado é tão importante quanto a de dizer sim. Então, quando a gente junta todas essas peças, o marketing deixa de parecer só uma técnica de vendas e começa a se mostrar como o que ele realmente é, um processo social complexo e, olha, fundamental. E com isso, a gente chega numa nova definição. O marketing é o grande sistema que organiza as trocas que fazem o coração da sociedade moderna bater, conectando o que as pessoas precisam com soluções que têm valor. Mas se o marketing é tão central, por que ele tem essa fama de vilão? É porque ele está no epicentro do nosso sistema econômico. Então, as críticas ao sistema acabam, claro, respingando nele. Só que o contraponto é poderoso.
As mesmas instituições que sustentam o marketing também trouxeram avanços materiais que a gente nunca viu na história. E aqui a gente fecha com a reflexão final, talvez para a gente entender de verdade como a sociedade moderna funciona, com seus acertos e seus erros, a gente precise parar de ver o marketing só como propaganda e começar a enxergá-lo como ele é de verdade, uma das instituições mais importantes do nosso tempo.